Olha só o que a Luísa disse sobre errar na compra de uma ação por 10 anos, né? E ela também fala aqui sobre seguir alguma recomendação. Vamos dar uma olhada. Como é que vocês administram as críticas quando as coisas dão errado? Porque as coisas dão errado na bolsa sempre, né? Invariavelmente, as coisas dão errado. A Unipar foi um erro por 10 anos, até que não foi mais. E tem 2 bilhões lá hoje, né? Então, eu acho que muito disso é desalinhamento entre o horizonte que você está disposto a estar nesse investimento. O pai da Luísa colocou 20 milhões de reais na Unipar e virou 2,8 bi. Só para deixar de 20 milhões para 2,8 bi. Mais de 1.000%? 2.000%? Muito mais. Muito mais, deu né? muito mais. Muito mais. Não. 60 vezes. Não, 50 vezes. Não, mas enfim, o que eu tava falando? Até esqueci o que eu tava falando. Sobre empresas em turnaround. Ah, sim, empresas em turnaround. O Barsi só foi investir em encrenca, vamos dizer assim, muito depois que ele já tinha uma carteira previdenciária, uma carteira robusta de dividendos. Ele pegava esses dividendos, que praticamente já eram de graça para ele, e ia colocando em outras teses que ele acreditava que no futuro dariam bons dividendos. Então, não é olhar para qualquer setor e qualquer coisa. São empresas que ou estejam em alguma dificuldade pontual, mas que, eventualmente, quando se recuperarem, terão condições de pagar dividendos. Então, o dividendo ele é sempre a peça central em tudo que a gente faz, né? Seja em carteira previdenciária, que tende a ser mais conservadora, então empresas bem consolidadas, os setores que todo mundo já conhece, né? E a parte de carteira de oportunidade, que a gente chama, que é justamente esses ativos que estão um pouquinho esquecidos, né? Que tem uma narrativa não muito favorável no momento, enfim, mas que a gente vê potencial de se tornarem boas pagadoras de proventos. Para isso tem que gerar caixa, né? Então, não é também tão ciência de foguete, mas claro que existe um grande risco envolvido. Você precisa estar ciente de que o Barsi, quando ele investe grande em alguma coisa, pode ser grande para você, mas na carteira dele provavelmente vai ser 1%, 2%. Então, o risco de você se colocar em ruína é muito pequeno, mas se porrar, vira 2 bilhões, você entende? Que é uma coisa convexa, né? Acho que a coisa mais importante dos investimentos é se manter vivo. Exatamente. Tem 3 dicas aí para as pessoas não se ferrarem em vez de ganharem dinheiro. Vamos na ponta contrária. 3 dicas que tu daria para as pessoas não se ferrarem na bolsa. Não se ferrarem. Primeiro, ter reserva de emergência. Sua carteira de ações começa em você ter um colchão que vai te dar uma tranquilidade tal para que você não precise correr o risco de vender as suas ações em um momento de necessidade. Geralmente, no momento de necessidade, o país está em chamas, obviamente a bolsa está lá embaixo, você vai ter que vender no prejuízo. E aí a culpa é do mercado, não sua, né? Nunca é do investidor. Então, ter uma reserva de emergência. Segundo, ter muito bem delimitado o que você não quer na sua carteira. Saber muito bem o que você não quer elimina 90% das porcarias. Você não vai precisar nem olhar, nem perder o seu tempo em estudar. Então, segundo. Terceiro, disciplina, paciência e prioridade. Essas são as 3 coisas simples que você deve fazer e repetir por muito tempo para que dê certo. Então, olha só, se você reparar de 2008, aqui um preço médio, até meados de 2017, a empresa ficou no prejuízo aqui em termos de cotação, né? Chegando a cair, parece pouco essa queda aqui, mas não é pouco. Pega aqui o preço médio de 2008, a ação chegou a cair 81%, né? Então foi uma queda muito forte desses preços aqui, e mesmo quem comprou aqui nos fundos ficou muito tempo tendo de ter paciência para ver a empresa começar realmente a se recuperar aqui em 2016 e aí sim iniciar uma trajetória de alta. Como vocês podem ver, aos preços de 2008 dá 2.000% de alta e, considerando ainda algumas compras mais no fundo, dá ainda mais. Então olha só, uma queda de 80% entregou 2.000% de alta sem considerar aquele preço da queda de 80%, né? Porque aí a valorização é ainda maior. Então você que está reclamando porque uma ação não sai do lugar ou porque ela caiu 10%, cara, 10% não é nada. Ainda mais se você está investindo em uma ação mais volátil. Até mesmo a Transmissão Paulista chegou a fazer 50%, 60% de queda ali no período Dilma, aqueles ruídos todos, e depois que esse período passou,
Na sequência, a empresa chegou a fazer 600%, 700% de alta, dependendo do fundo ali que você for ver. Então, acontece em empresas de commodity, acontece muito mais em empresas que são mais voláteis, mas também pode dar uma alta ali ainda maior. Só que você tem que ter paciência, não adianta você ficar vendo uma empresa que não sai do lugar durante 1, 2 anos, você já crucifica ela. Eu vi isso acontecer com elétricas, várias delas. Eu vi isso acontecer com o Sanepar, eu vi isso acontecer com o BB Seguridade, eu vi reclamações em relação à Caixa Seguridade. Todas as empresas, depois de fazer um fundo ali por um tempo, dispararam, né? Então, na verdade, o erro não está na empresa, está em quem está comprando a empresa pelos motivos e as expectativas incorretas. Mais ou menos isso que a Luiz ali acabou dizendo também, né? Um abraço.